Olá, investidor. Meu nome é Wagner Cartano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Segunda-feira, ensolarada, 26 graus aqui em São Paulo. Eu desejo uma ótima semana mais curta, porém não menos volátil. Sexta-feira não teremos pregão. Em meio a um cenário turbulento e antagônico, nós lançamos o terceiro desafio no ano, quando o mercado abriu aos 117. Te vejo nos 122 mil pontos. Se a gente acertar, serão mais 5 mil. Aí depois a próxima parada seria no 126, onde o Siri chega no seu destino. Aí eu vou mostrar o meu racional. E aí vocês avaliem aí, deixam nos comentários se vocês acham que faz sentido. Então, eu vou começar os estudos de hoje um pouco diferente, né? Falando do Ibov. Obrigado pela audiência excelente que a gente teve no final de semana. Em relação ao Ibov, queridos, nós temos um teste do topo anterior, a 117.270. O mercado está nesse ponto, nesse exato momento, está 117.251. Quer dizer, ele paira sobre um topo anterior que gerou uma queda muito forte. E ele está também testando a média móvel de 21 períodos. Né? Então é uma situação. A gente tem no BOVA11 uma situação parecida, né? Só que o topo anterior 112,83 e está um pouco abaixo da média de 21. Deixa eu tomar um pouquinho aqui do meu Gatorade. Manhã quente aqui em São Paulo, já fui treinar de manhã, depois nadei, cheguei agora há pouco. Sem contar com essa simetria, né? A gente tem essa simetria macro que remete à máxima histórica dentro de algumas semanas. E no caso do BOVA11, né, ele tem algum sinal de equilíbrio, apesar da queda 0,89. Né, tem sombra inferior superior e tal. E aí eu vou falar do mini índice. Eu não acredito que o mini índice feche o pregão positivo hoje. Né, a gente lançou o desafio no mercado à vista. Então por que os 122 mil pontos? Eu acredito que nós estejamos diante de um padrão da alavanca, aqui no mini índice, né? Padrão da alavanca. Um fundo, até pode cair um pouquinho mais, mas provavelmente não. Um fundo mais alto que o anterior. Que nós tenhamos o rompimento da média 5, que é a linha verde, e o rompimento de 119,250, que é o eixo do fundo duplo. Por que 122 mil pontos? Porque eu acredito no teste dessa cabeça de pivô, 121,508. Aqui, na verdade, deixa eu ver esses pontos. Aqui, ó, 121,580. Aqui seria 121,630. Mas isso, para o nosso estudo especificamente, não importa. Mas eu vou ajustar aqui, porque eu acho que eu tracei e no dia seguinte o mercado marcou uma nova máxima, correto? Vamos deixar bem certinho, 121,630. Eu acho que vai um pouquinho além, porque vai tocar a CLTA, ó, toque 1, toque 2, toque 3. E isso jogará o Ibovespa nos 122 mil pontos na quinta-feira em específico. É o que eu penso. Lembrando que quarta tem vencimento do índice e a gente vai fazer a rolagem transferindo a expectativa compradora para o contrato seguinte. Então aqui eu vejo, até coloquei um estudo no Instagram agora, formação de um fundo duplo sobre aqui os 117 mil pontos. Aqui nós temos 117,270, 117,155, 117,055. É um tríplice suporte, fora a média aritmética de 200. Então uma região que realmente pode formar um fundo. O eixo passa aqui por 119,435. Perfeito. E aí nós temos no intraday, penso ser válida ainda essa cunha, né? E uma acumulação com topos mais altos ali mesmo que no range com spread limitado. Então eu vejo um processo de acumulação para uma alta, acho que reduz. Vamos supor que eu fosse fazer um giro agora, eu compraria a 117,290, 280, 270. Eu imagino que feche hoje ali por volta de 117,600,
Eu penso que fecha hoje entre 117.600 e 117.700. Ok? O milho, a gente comprou, ele tá xoxo, mas ainda consolidando um fundo duplo no meu entendimento. Um pouquinho do Gatorade para molhar as palavras. Então, o racional é a formação de um fundo duplo. Então ainda faz sentido manter. Tá tudo certo. E a gente vai em frente no CCM K22. Para quem quiser aprender um pouco sobre o milho, fundamentos, eu fiz um resumo muito elucidativo e postei, acho que na sexta ou no sábado, lá no Instagram, sobre margem, respondi perguntas, quanto que precisa ter de margem para cada contrato, em torno de R$ 2.600 a R$ 2.700, varia de acordo com a cotação, que horário que negocia, tá tudo lá no Instagram. Só conferir Top Traders Underline. Muito bom, agora eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. A gente teve uma mega audiência no final de semana. No final de semana o nosso público, a nossa audiência é sempre maior, né? No Instagram, no Telegram, no YouTube. E é isso aí. João Vinícius, querido amigo, bom final de semana, mestre Wagner. A máxima do Minis foi na abertura. Chegou nos 119 mil pontos e não conseguiu romper, certo. Creio que essa queda seja resultante da inflação de notícias internacionais negativas. Foi, João, na sexta-feira foi IPCA, em especial, né, o maior por mês desde 1994. Aí o cenário no exterior derrapando, aqui caiu. Seria uma queda momentânea para os próximos dias de semana, depois reverter? Eu acho que a partir de amanhã, a partir de hoje, no finalzinho, eu entendo que já recupera parcialmente a queda, e a partir de amanhã, terça, quarta e quinta de alta. Esse é o meu entendimento. Que Deus guie a todos nós, você é um querido aluno, sempre bem-vindo. Alberto Matsumoto participou conosco lá no Instagram também, boas-vindas. Professor, entrei no milho pela primeira vez sobre sua orientação, muito oportuno o seu ensinamento, cada contrato tem que multiplicar por 450, é porque cada contrato são 450 sacas e eu coloquei mais detalhes lá no Instagram. Boa semana para você, Alberto. Nosso querido amigo Vinícius Silveira, bom dia, professor, parabéns pelo excelente trabalho. Gostaria de saber o que é necessário para operar o VIX. É necessário você ter uma conta numa corretora americana. Eu sou muito sincero em dizer que eu não sei se dá para operar o VIX pela Avenue. Mas pela, por exemplo, Interactive Brokers dá, pela XP Securities, pela Passfolio, pela Robinhood, pela Ameritrade. Aí chequem na Avenue se dá, eu acredito que sim. O VIX é o índice do medo, Volatility Index. A corretora tem que ter acesso à Bolsa de Chicago e dá para operar, só que tem que ir com a mão leve porque é muito volátil e o índice de alavancagem geralmente possibilita-se um índice alto. O que fez o VIX? A gente estuda todo dia, né? Ele montou um fundo duplo com rompimento falso de 18,67. Lembrando que eu acho que desde que eu comecei a estudar o VIX, a gente acertou praticamente todos os movimentos, inclusive essa simetria, uma venda iniciada aqui em cima, ou para quem gosta de rompimento, penetração, a perda de 30,06 com alvo primário a 23,88, alvo final 19,93, bingo, né? Aí rompimento falso, eixo 21,48, enquanto acima de 21,48 dificilmente vai ceder. Essa aqui é a ideia. Certo? Querido amigo Luciano Guelardi. Professor Wagner, o Ibovespa está negociando a 5,94. Vamos atualizar aqui, querido. E todos os alunos são muito bem-vindos nos comentários. Não se acanhe aqui, por mais simples que seja a sua dúvida, você é tratado com carinho e respeito. Professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. 5,94, conforme nosso querido amigo disse. Professor, acredita que pode romper a máxima histórica esse ano? Eu tenho convicção que sim. E no segundo semestre a gente vai ter o rompimento da máxima histórica. Né? É o caminho mais natural. Você pega bolsas na Europa, Estados Unidos, foram renovando a máxima histórica antes de corrigir. Eu estou muito seguro que sim. Só se tiver alguma coisa muito fora do radar, sei lá, o Ciro Gomes vai para o segundo turno. Putz, aí... Com todo respeito a ele, eu acho o Ciro um cara genial.
Eu acompanho a trajetória dele há muito tempo, mas para a presidência você tem que ter um comportamento mais sereno, né, mais moderado. Eu acho, pelo menos, né? Mas eu acho ele um cara genial, só que ele perde para ele mesmo, né? Por exemplo, se um dia eu fosse presidente, eu convidaria o Ciro, por exemplo, para o ministério. Eu não sei se ele teria humildade de aceitar, pela grandeza que ele acha que tem hoje em dia, né? E tem realmente, mas talvez ele ache que tem um pouco mais do que tem de fato. Mas, por exemplo, eu convidaria para ser um ministro meu, mas para presidente não. Aí, por exemplo, não. Sei lá, surge, sei lá, um partido, o PSOL desponta. Mas assim, é um cenário que tem uma chance quase zero de acontecer. O cenário provável é um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. A terceira via, ter um candidato só, é uma ideia interessante, mas ela chegou tarde. Ah, professor, mas nem tem candidatura oficial a presidente ainda. Eu sei, mas isso tinha que ter sido sinalizado lá atrás, né? Então, a chance de bater máxima histórica no segundo semestre é muito grande. Aí nosso querido amigo ele pede CBAV13 e o trader top em minhas operações com ações irá acompanhar suas análises. Maravilha, espero que você goste e que a gente possa somar na tua trajetória como trader. Então, CBAV3 aqui na tela. Ela fez um movimento típico, eu vou explicar aqui. Uma situação interessante no ativo. Ela fez um topo mais baixo que o anterior. Montou praticamente ali uma pinça e começou a descer. O ponto-chave que separa o joio do trigo, os homens dos meninos, 118,33. Quer dizer, se o mercado começar a trabalhar acima de 18,33, é uma oportunidade de compra. Eu colocaria uma ordem start, por exemplo, se eu fosse entrar na ação, uma ordem automática de compra, ou iria no dedo mesmo. O primeiro negócio a 18,34 eu seria comprador. Por quê? Porque anulará o eixo acionado se trabalhar acima de 18,34. Como hoje a ação está subindo e está praticamente deixando ali um padrão penetrante, já daria para comprar metade. E aí o rompimento de 18,33, 18,34, 18,35 eu completaria o lote. Depende se ela continuar caindo, você tem margem de manobra para compor um médio melhor. Certo? Estratégias operacionais. Operar, montar estratégia operacional é diferente de analisar, de estudar. Por isso que eu falo que a Top Traders é a Fórmula 1 dos investidores, porque eles oferecem uma experiência real de estudos diferenciados, com autoralidade, com técnicas exclusivas que a gente criou, e montando estratégias para operar, que é muito difícil, né? A análise é praticamente ler um manual. Saber operar, colocar estratégias em prática, é fazer o equipamento funcionar. Certo? Maravilha, queridos. Então vamos lá. Top Traders, a casa do investidor, aqui você é bem-vindo. Deixa o like, compartilhe o vídeo, comente. Por mais simples que seja a sua dúvida, eu terei prazer em responder. Se eu não souber, eu pesquiso e venho com a resposta depois. Aí todos nós crescemos, evoluímos e aprendemos juntos. Pessoal, a Ambev fez um movimento extremamente técnico, né? Ela fez um pullback na linha alta de um canal de baixa, fechou gap, respeitou média de 21, então deve subir gradualmente. É uma opção interessante, junto com o CEMIG, SAPR11, Itaúsa, para quem quer bater renda fixa, aquele investidor mais conservador, que tem aquele perfil dos fundos imobiliários. B3SA3, uma oportunidade técnica de compra, teste da linha da média móvel de 21 e do topo anterior, ponto técnico para comprar, compra em correção. É uma das técnicas que a gente usa com bastante sucesso aqui na metodologia Top Traders. BBS3, ela já está olhando para 35,72, é uma simetria em V. Provavelmente amanhã toca essa região. Aí se rompe ou não é uma outra situação, né? A minha visão para o ativo é uma visão bullish, de alta.
para o curto e médio prazo. Se vocês quiserem ver as carteiras Pocket Ouro, Fly USA e Desafios, tem lá no estudo que eu fiz no final de semana. BBDC4, simetria em V, alvo para quinta-feira, 22,71. Tem R$1 para andar aí, é isso. Talvez quarta. Itaúsa, aquele ativo mais chato, né, para bater renda fixa, se aproximando da retração em 38,2. Eu hoje, se eu fosse comprar uma empresa do setor, acho que BPAC ainda oferece um preço descontado, Banco do Brasil. Itaúsa e YouTube não seriam as minhas primeiras opções, mas é aquela história, se os bancos subirem, geralmente eles sobem em bloco, né? Mas você pega um gráfico, por exemplo, de Sambi, eu entendo que é um gráfico mais amigável, assim como o Banco do Brasil. Né? A Sambi foi numa região de topos anteriores, respeitou, agora ensaia aí uma movimentação de alta mais forte, com rumo a 42, entre a virada de maio para abril, eu imagino. BPAC, talvez hoje o melhor custo-benefício, está aí lutando numa linha de tendência de alta, as médias justapostas. Uma piada o ativo a R$25. Fazer a carteira desafios também. Daí eu já faço positivo, oportunidade para quem ficou de fora. Esticou. Foi numa dupla região de resistência, ó, 961, 973. Recuou, oferecendo entrada para quem ficou de fora. Tomar um pouquinho do Gatorade enquanto eu coloco o IFNC aqui na tela. IFNC é o índice com maior peso, né, em conjunto no mercado, pullback no 11,015, que é o topo anterior. Ensaiando aqui, quanto mais vezes uma região de fundo é tocada, mais forte ela se torna, então é isso que está acontecendo. Índice de materiais está escorregando, algo natural em razão do minério e petróleo. Não faz mais sentido utilizarmos retrações de Fibonacci. O IMOB é um dos índices mais sensíveis. Né? Como tem greve dos servidores, a gente está meio que trabalhando no escuro aqui no Brasil. E isso prejudica setores, principalmente setor imobiliário e setor de consumo, mas nos parece ser um pullback na LTB aqui rompida, que forma com a linha inferior um triângulo. Pessoal, o Corinthians será campeão de tudo esse ano. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e depois Mundial. O Gustavo Mantuan, a gente pode dizer que é o novo Cristiano Ronaldo. O Adson joga mais que o De Bruyne. E o Duqueiroz é praticamente o novo Beckenbauer, e o Lucas Piton o novo Roberto Carlos. Na verdade, o Lucas Piton, ele joga mais que o Roberto Carlos. Ele é o novo Leandro, aquele lateral que jogou no Flamengo, que jogava na direita e na esquerda. Esse é o time do Corinthians. E o Willian, a gente pode, em vez de chamar de Willian, deve se chamar Pelezinho, né, pelos veículos de mídia. Então, o índice de consumo está na retração de 50%, fica às cegas, juntamente com o setor imobiliário em especial, né, greve dos servidores. Os servidores de alguns órgãos aí do governo, eles ganham um pouco, né? Então tem todo sentido fazerem a greve. E aí a gente tem o índice de energia, tendência mais clara que a água de alta. Não. Se aproximou da média de 21 e vai subindo, aí teremos aqui Small 11. Small 11 precisa trabalhar acima de 117,31. Amanhã precisaria romper essa região, senão vai começar a ficar com cara realmente de topo duplo, e isso não é bom. Então precisamos de uma reação rápida. A Petrobras tem sido resiliente, rompeu um pivô. Né, aqui está a cabeça do pivô, 33,79. Além de romper 34,60, o caminho até quinta-feira é bater a parte alta do canal e permanecer em patamares mais altos. A gente pode traçar aqui, ó, 35,29. Os dois aqui são 35,29, né?
Maravilha, então tracemos. Maravilha, vale. Eu até brinco lá no Instagram, né, que qual que é o setor mais chato no momento, siderurgia ou siderurgia, né? Ou mineração. Então é isso. Abaixo de 93,40 CLTA é alvo ou mesmo 87,28. Mas o caminho mais natural será a formação de um fundo por aqui. China 11 tá xoxo, né? Talvez o fechamento do gap ofereça uma oportunidade. A gente acertou do ano passado para cá todos os racionais em China 11, na compra e na venda. Aí temos Curi. É aquela velha história, né? Abaixo da média de 21, o ativo não fica mais bonito, como dizem alguns, né? E em especial, é muito engraçado ouvir isso daí, o ativo tá bonito. Aqui o 7,56 é o ponto, né? Precisa trabalhar acima dele, porque se o mercado começar a entender que é realmente um rompimento falso, pode descer, devolver tudo, aí teria que remar tudo de novo. Vamos ver. A Melk já está mais resiliente, segurando na média de 21, praticamente 5 sessões, marcando mínima na mesma região. Quanto mais vezes uma região suposta de suporte é tocada, mais forte ela se torna. Local web é local web, né? Devolveu tudo, fez o topo duplo. Essa ação está sendo estudada para uma troca, alguma coisa do gênero. De repente a gente realiza e entra no outro ativo. É uma possibilidade real para os próximos dias, não hoje. É claro que eu vou compartilhar aqui. E Gerdau, a gente tem um alvo definido a 33,60. Onde está circulado aí seria fundo, topo, fundo. Aqui em cima faria um pivô. Eu acho que é isso, vai fazer e tá numa LTA, vai segurar a onda, montando uma pinça de fundo, mas é um ativo chato de operar. E o DI é que está inclinado para cima, né? Seguindo os traços americanos, não tem sinal de topo. Mas o Campos Neto está sempre aí, reverberando, e a gente pode ter alguns índices quando resolver essa greve dos servidores e de repente impactar o DI negativamente, mas o guia, digamos, o sol nesse momento para o DI é realmente acompanhar os títulos americanos, né, os treasuries que a gente acompanha todos os dias. Cara, é algo impressionante, assim, eu não lembro de... A não ser em casos muito específicos, né? Mas eu não me lembro de pegar uma sequência tão forte assim, ó. Né? Sair de 1668 tá 2784. E tá numa região alvo aqui de curto, né? 2770. É o stop, né? Para quem tá comprado, ó, a máxima aqui de março de 2019. Uau, longe da média de 21. Para mim isso aqui não vai muito longe. Talvez algum fato relevante, a mudança da curva derrube. E, por exemplo, o local web é uma ação que sangra, né, com isso. Né? E rompeu um pivô de alta aqui a 2557. Esse é o fato. Então, o WDO a gente tem um fluxo externo chegando, não sustentou o preço acima de 4758. Então, a tendência é vir nesse fundo aqui mesmo. A 4,613. A gente vê pelo intraday que perdeu aqui como suporte uma LTA. Deve penetrar aqui essa região de 4,704, 4,707. Aí o primeiro objetivo 4,675, depois 4,670 com 500, aí posteriormente 4,649 500 e depois 4,613 ao longo da semana. Conforme o mercado se aproximar dos 122 mil pontos, ele vai se aproximando desse patamar ou chegar antes aqui nos 4,600 do que o mercado na região que eu comentei anteriormente. Bolsa de Xangai.
rompimento falso de 3279, o eixo do M. 3159, porém tem uma boca de gap. O ponto decisivo é realmente 3159, que é o eixo do suposto M. Bolsa Japanese fechou um gap, fechou dois gaps. Pode reagir a partir daqui. A perda dessas mínimas vai jogar na outra boca de gap, que é um cenário menos provável, mas não é impossível. E o minério de ferro aqui, ele tem uma simetria em A, com alvo a 14370, mas tem uma LTA. Começar a subir a partir daqui pode formar um pivô, cujo acionamento ocorreria no rompimento de 168. Aí é uma questão de demanda, está entre um pivô, né, uma reação na LTA ou o cumprimento da simetria em A. O petróleo, né, quando ele cai assim, ele prejudica empresas ligadas ao ouro negro, sim, claro que sim. Mas alivia a inflação, né, reduz a pressão sobre os combustíveis, por exemplo. Aí, reduzindo combustíveis, o alimento fica mais barato porque envolve transporte, a roupa, aquilo tudo. Então, de certo modo, é bom, né? Tem um arrefecimento. Eu acho mais natural que o petróleo fique abaixo de $100, tanto em Londres quanto em Nova York, já está em 94,11. Por exemplo, em Nova York está numa região de suporte que deve ser perdida, que aqui 93,53 e deve jogar o preço nos próximos dias a 87,46. Esse é o meu racional. O índice Nasdaq seria um gap de fuga, medida e vai ter mais um de exaustão. Eu tô mais aqui para um ombro, cabeça, ombro invertido. Tem mais espaço para cair até pela simetria, mas eu acredito que não muito. E o S&P tem esse gap, né? Tá meio largado aí na mínima, não tem o sinal de fundo, mas pode fazê-lo a qualquer momento. É uma queda forte, mas se você olhar na proporção da alta, né, da velocidade, é algo admissível. E a mesma leitura do Dow Jones, né? A gente tem que ficar de olho no VIX. O VIX diminui esse ímpeto comprador. E aqui no Dow Jones tem um ombro, cabeça a ombro. Se romper 34.908, neutraliza a figura, se for um rompimento firme. E aí seria um cenário interessante. BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Tímido, né? Porque o dólar está em queda, então... Aí temos o EWZ, uma correção aproximando o médio preço, absolutamente natural, né? Como aqui ocorre com o Ibovespa em dólares, né? Ibovespa em dólares acima de 25.180 aciona um martelo desenhado na sexta. E aí, queridos, vamos estudar a seguir a Bolsa do Reino Unido. Você pega aqui, por exemplo, um gráfico semanal. Bolsa do Reino Unido, tá lá nas tampas, como diria a molecada. Tá no patamar alto, né? Então por que que... Deixa eu ver como é que tá o mini índice aqui. Tá naquele range hoje bem limitado. Mas imagina, por exemplo, se o mini índice romper essa cunha. Joga o preço a 119,435, de repente no pregão de amanhã. Se romper de manhã ou acelerar um pouco hoje no final. Então, se observa aqui bolsa na França, né? A bolsa da França no semanal passa a impressão que vai romper um pivô de alta a 6.829. Aí você estuda o Eurostock 50. Né? Dá a impressão que também desenha é quase um mastro bandeira aqui. Rompimento 4.027, o índice DAX. Idem, né? Então, o semanal das bolsas na Europa se assemelha até a um mastro bandeira de alta. MMM, fluxo para mercados emergentes também. Só que assim, o fluxo para mercados emergentes, ele não está tão positivo. O Brasil que é a bola da vez. Então, essa referência do MME, ele é até um pouco contraditória para nós neste momento. O Rússia fora do MSCI, bom para o Brasil. Eu falei sobre isso no Telegram, falei no Informe Cenário também.
O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, não tem sinal de topo. Tem um sinal, mas precisaria fechar abaixo de 99,745 para ter uma chance maior, algo concreto de queda de preço. E aí é isso. Fiz todos os estudos e está entregue. O mini índice, como eu comentei, hoje eu acredito no fechamento entre 117.600 e 119.700. Mas o acionamento dessa cunha, o alvo da cunha é o início dela, 121.945. Né? Então tem chance sim do mercado pular desde então mais de 4.000 pontos, 4.500 pontos. Né? Em 3 pregões, talvez 4. Essa aqui é a minha visão antagônica e diferente. Como sempre. Só para a gente finalizar, vejamos aqui como é que está a pressão de compra e venda. Quando você tem um mercado chato, assim, um mercado monótono, pessoal, aproveita para estudar. Faz uma boa leitura, assista aos nossos vídeos aí, leia os relatórios de outros professores que você gosta também. E você aproveita o tempo de uma forma serena, mas bastante inteligente, ou resolve alguma coisa que você tem em casa, porque o mercado assim, que nem hoje, ele não vai... Deve pular ali 117.500 daqui a pouco, 117.600 e fechar por ali. Então é isso, saúde e paz a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. O aluno por aqui é a nossa única razão de ser, não temos interesses ocultos e nenhum interesse comercial, não vendemos sala, livro... Nada disso, né? A gente, uma outra vez por ano, a gente lança as imersões para poder renovar o grupo e para poder educar financeiramente os membros da nossa comunidade, quem quer dela fazer parte. Top Traders é a casa do investidor. Excelente semana, Corinthians vai ser campeão brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Mundial. O Mundial, a final vai ser Corinthians e Real Madrid, Corinthians 6, Real Madrid 1, e o gol do Real Madrid vai ser do Benzema de mão ainda. Podem me cobrar. Grande abraço, valeu!